Para você que se liga nas redes sociais do Lance da Voz do Esporte, seja bem-vindo a mais uma edição do A Rodada, o nosso podcast. Sempre depois de uma rodada do Campeonato Brasileiro, tem essa resenha bem interessante falando de futebol, dos jogos, com muita história, bastidores e sempre um convidado muito especial. E hoje... vou falar, ele é resenheiro, hein? Ele é resenheiro. Não só o convidado, mas também o meu companheiro, que já vou apresentar para você. Lembrando que a rodada é um oferecimento de Galera Bet, a sua melhor aposta. Você está chegando agora na plataforma, tem R$50 grátis. Faz o seu cadastro e resgate para você começar a conhecer como que funciona tudo no Galera Bet. Mais que isso, no seu primeiro depósito, crédito dobrado. Galera Bet, a sua melhor aposta. E ele está de volta, depois de 60 dias de férias, resenheiro. Alô, Rafael Jacobucci, seja bem-vindo no Rodada. Fala, Cezão, fala, internauta, da Voz do Esporte, também do Lance. Estamos de volta, depois de uma férias merecida, né, Cezão? 365 dias, né, um ano sabático. Que beleza. Ano da saúde. Engordou, hein? Engordou, hein? Quem vê pensa. Esse vai ser... aumentou. Esse é o nosso clima. Se um é resenheiro, o outro, além de um dos melhores técnicos taticamente, cara que consegue fazer o jogo, o time crescer, ele também tem muita história de bastidores. Deixa eu apresentar o nosso professor, o nosso técnico, Vinícius Eutrópio. Seja bem-vindo, Vinícius Eutrópio, aqui no A Rodada Resenha. Falaram que você não repete história, isso é verdade? Ih, rapaz, olha esse cenário aí, cara. Que beleza, professor. Começamos bem essa sexta-feira, hein? Verdade. Prazer falar com todos vocês, prazer falar com os ouvintes. É sempre bom, né, a gente participar de um programa descontraído, mas também que leve informação e que também leve entretenimento a todos do futebol, todos os amantes do futebol. A gente tem muita resenha, né? Muita história para contar e é difícil repetir uma história. Daqui a pouco todas as histórias do Vinícius para você. E só um detalhe, viu, Cezão? Literalmente sextou, viu, professor? Com uma vista dessa, sextou literalmente. Acho que o áudio do Vinícius não está chegando pra gente. Relaxa que eu vou chegar e vou levar o sol para o sul do país. Dei sorte. Que beleza, professor. Tu levou o sol e ó, que sol, que lindo. Vamos embora. Maravilhoso. Próxima vez a gente tem que fazer lá, né? Fazer lá, do lado. Fica a dica, verdade. Tá? Fica a dica. Exato, já estou me autoconvidando para casa do professor. Que beleza. Mas a gente vai falar com ele antes. Vamos falar de mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, os jogos deste meio de semana. Na tela para você, os resultados. Tá aí mais uma rodada, 34ª rodada na terça-feira, jogo polêmico. Flamengo 3, Santos 2, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 1, Palmeiras 3, 2 gols do Hendrick, que já a gente vai falar um pouquinho mais. Tem também Botafogo diante da equipe do Red Bull Bragantino, vitória do Fogão por 2-1, Corinthians perdeu em casa para o Fluminense 2-0, Internacional 2, Ceará 1, Goiás 2, América Mineiro 2, São Paulo 2, Atlético Goianiense 1, gol no finalzinho do Luan, Cuiabá bateu o Avaí por 1-0, luta contra o rebaixamento, tá bem interessante nesse Campeonato Brasileiro, Fortaleza que venceu a equipe do Curitiba por 3-1, e também tem, no caso, a equipe do Atlético Mineiro vencendo o Juventude por 1-0, resultado que acabou rebaixando a equipe do Juventude. Então, aí a tabela da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos então à classificação. Palmeiras, campeão. Que pode... Não, ainda não. Campeão, Cezão. Não, se não tá no assinado, ainda não é, hein? Calma, Cezão. Palmeiras, líder, 74 pontos. Segundo, Internacional, 64. Em terceiro, Flamengo, 61. O Fluminense tem 58, é o quarto colocado. Corinthians, quinto, com 57.
Aí tem um buraco. 6 pontos de diferença. Até o Atlético Paranaense com 51. Mesma pontuação do Atlético Mineiro 51. E esse G7 vai virar G8, porque Atlético Paranaense e Flamengo vão disputar a final da Libertadores da América. Um dos dois será o vencedor. E aí acaba abrindo uma nova vaga para o 8º colocado, que é o São Paulo nesse momento, com 58 pontos. Só que o Fortaleza já está na briga. Tem 48 pontos, é o 9º colocado, em 10º Botafogo, 47. Na 11ª posição, América Mineiro, 48. Santos é o 12º com 43, com 42 em 13º Goiás. O Red Bull Bragantino é o 14º com 41. E aí é a luta contra o rebaixamento. 15º Curitiba com 35, com 34 pontos, fora da zona de rebaixamento. O Cuiabá, porque tem 2 vitórias a mais do que o Ceará, que é o primeiro na zona de rebaixamento com os mesmos 34 pontos. Atlético Goianiense, se vencesse o São Paulo, sairia da zona de rebaixamento. Tem 33, o Avaí 28 e o já rebaixado, matematicamente, Juventude é o Lanterna, com 21 pontos. Esta a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Você quer ver gol? Quer ver gol, Jacobo? Eu quero ver gol, principalmente do Hendrick, do líder do Campeonato Brasileiro, César. Ah, esse aí eu vou deixar a galera pegar nas redes sociais. É verdade. Essa aí eu vou deixar nas redes sociais do Lance e vamos que vamos. Daquele jeito, né? Vamos que vamos. Ai, meu coração, como diria. Vamos lá, os gols de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, jogo polêmico, pra mim, pênalti claro, Jacobucci. Pênalti claro. E no lance anterior, e no lance seguinte, o Pedro marca um golaço de letra, né? Nessa vitória do Flamengo por 3-2. E o Santos, nesse jogo, fez nota, a CBF afastou os árbitros envolvidos, mas no fim, os 3 pontos ficam com o Flamengo. Né? Foi debitado na conta do Flamengo os 3 pontos. Agora eu queria entender o seguinte, né? O presidente Andrés Rueda, o que a imprensa tem a ver com a má arbitragem do Maracanã, presidente Andrés Rueda? Por que não teve coletiva? Porque os jogadores não falaram, presidente Andrés Rueda. A imprensa foi a favor do Santos. Ninguém criticou a postura do Santos Futebol Clube. Fica aí a minha indignação em relação à postura do presidente, que poderia vir sim a público se manifestar para... No caso... Ele não estava presente no não, Maracanã. mas no caso nem é tanta imprensa, né? É o torcedor santista que sim, mas ele já vê o time prejudicado no clássico contra o Corinthians, vê de novo. Deveria ter um manifesto da comissão técnica ao lado do presidente Andrés Rueda, né, presidente? Vamos falar, presidente. E aí o Marinho marcando o segundo gol, e aí outro golaço, né? Então o Lucas domina pela ponta esquerda, toca para Arrascaeta, ele dá um drible mais seco e dá um tapa sem tanta força no canto direito do João Paulo, mas ele entortou ali o Alex e marcou o gol. E também teve um outro golaço da equipe do Santos, né? Carabarral. Ele mata do peito, toca a bola de calcanhar, recebe e pimba nela, né? Coloca no cantinho. Uma jogada bonita do Santos, só que aí já era o final do jogo, já tinha passado os 46 minutos nessa vitória do Flamengo 3-2. A gente já está no jogo do Corinthians e Fluminense, cruzamento na área, o toque do Cano, sempre o Cano, o cara é decisivo, é artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele não perdoa. E assim, esse segundo gol foi uma pintura, né? Um cruzamento na medida do Calegari pelo lado esquerdo, levantou a cabeça, fez o cruzamento no segundo bola pelo lado direito, nas costas do Fábio Santos, estava vendido no lance, ele abriu o compasso com a perna esquerda e chapou bonito, com a perna direita, meia altura. Aí é só para quem tem recurso. É só para quem tem recurso, para quem é artilheiro nato, que é um centroavante, artilheiro do Campeonato Brasileiro, vive seu melhor momento como atleta profissional, viu? Exato. Na descida do Ceará, falta pênalti marcado. O Ceará sai na frente. Nesse momento, com a vitória na Neoquímica Arena do Fluminense, com essa vitória parcial, na oportunidade do Ceará, o Palmeiras estava sendo campeão. Só que o Internacional não desistiu. No cruzamento, o Edenilson entrou tranquilamente no meio da defesa e marcou o primeiro. E depois, o glorioso Alan Patrick, cobrando o pênalti perfeito, deu a vitória 2-1 Internacional. Ainda sonha com o título, mas é difícil. Aí já é o jogo do Morumbi, que jogo ontem no Morumbi. Tu estava presente nessa, não? Estava, acompanhei. São Paulo jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo tomou uma pressão. E Felipe Alves, noite de Rogério Ceni, viu, Jacobucci?
Pegou muito, né? O goleirão do São Paulo, numa redenção com a camisa do tricolor paulista. Foi questionado bastante na final da Copa Sul-Americana, é verdade, mas é um goleiro que tem tudo pra ter uma sequência aí boa com a camisa do tricolor, viu, César? Esse é o gol do Baralhas, do meio da rua, uma Aí, bomba. Podia ter Aí não dá. 3 Rogério Ceni debaixo da trave que não pegava essa bola. E aí, aos Ei, 50 goleirão, hein? minutos, Luan, ele que sofre muito com lesão, entrou, resolveu bem a equipe do São Paulo, né? Principalmente na questão da marcação, a bola ofereceu para ele, e aí ele bateu pro gol, do jeito que veio, chutou. O goleirão mal posicionado, a bola foi morrer no fundo da rede, o Morumbi veio abaixo, resultado importantíssimo para que o São Paulo chegue à Libertadores da América. Aí o gol do Galo, Dodô, pela ponta esquerda, mas enfiou o pé na vitória da equipe do Atlético Mineiro diante do Juventude, né? Resultado esse que rebaixou o time de Campinas, ou o time de Caxias. Veio o Fortaleza na descida, o Fortaleza, que campanha do Fortaleza nesse segundo turno, hein, Jacobucci? Saiu do último lugar, da última colocação. posição. Foi eliminado precocemente na Copa Libertadores da América. Não, o Pablo... precocemente não, né? Chegou na fase mata-mata. Não, né? mas precoce. Não, precoce não. Ô, eu acho que tem que colocar os feitos do Fortaleza, oitavas de final. Então vamos lá, para agradar você e o torcedor do Fortaleza, fez uma boa campanha na Copa Libertadores da América, tanto que focou suas forças, e agora no segundo turno conseguiu a reação, Pablo Vojvoda fazendo um excelente trabalho, e o Fortaleza tem tudo até para quem sabe beliscar uma vaga no G8, viu, Cezão? Exato. Segundo aqui Deus falando no meu ouvido, pra você o Fortaleza tinha que jogar sábado, né? Tinha que jogar a decisão da Libertadores, senão foi eliminado precocemente. Aí mais um gol, né, nessa partida, na vitória da equipe do Fortaleza diante do Curitiba. A jogada começa no campo defensivo, lançamento ali, ó, de 40 metros. Raro ver isso no futebol, hein? Exato. Daqui a pouco a gente vai falar com o Vinícius, essa questão de lançamento da defesa para o ataque, né, trajetória, e o gol da equipe do Curitiba, mas não deu muito certo. A equipe do Fortaleza venceu. Aí para você, portanto, os gols de mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem o último ainda do Fortaleza. Domínio Zé Wellison. Ele ameaça, cruzou no segundo pau. Mas ai, meu lateral, ninguém corta hein? dentro da grande área. Tá fácil. Lateral é o zagueiro, hein? Tá fácil. Mas o Fortaleza brigando com o São Paulo por essa vaga, juntamente com o Botafogo também. Acho que são os 3 times que vão brigar pelo esse G8. Então, aí os melhores momentos, os gols. Lembrando que todos os melhores momentos, os gols, você tem nas redes sociais do Lance, tá? Seja no YouTube, seja no Facebook. Você só navegar pelo canal que você vai encontrar todos os gols das rodadas deste campeonato brasileiro. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Vamos abrir a resenha? Vamos falar com o nosso resenheiro. Ele é técnico, professor, jogou bola. Falaram que era volante dos bons. Falaram que se jogasse hoje, não vestiria a 5 nem a 8, seria a 10. É isso, Vinícius? Você é um volante que sai jogando, daí bom passe, visão de jogo. Como que você chegou no futebol? Conta pra gente. Beleza, César, beleza, Jacobucci, mais uma vez. É a velha história da criança do Brasil, né? Comecei a jogar na rua fui pro time do bairro fui chamado para a categoria de base do Cruzeiro, depois me transferi para o América e fui seleção mineira também, campeonatos, naquela época tinha campeonatos brasileiros de seleções, né? Sub-20, e depois atuei profissionalmente aí durante 14 anos. Então foi muito bom. E naquela época, né, um pouco saudosista, o jogador ele tinha que ter uma qualidade técnica boa, priorizava muito isso, saber dar um drible, mesmo jogando na minha posição, que fui um camisa 5, mas era um camisa 5 que tem que ter uma qualidade técnica para fazer e iniciar as jogadas. O processo para você chegar no Cruzeiro foi um processo complicado, Vinícius? Naquela época, claro, toda criança que nasce no Brasil tem o desejo de ser jogador de futebol. Mas como que foi o processo? Como que você conseguiu chamar a atenção de um grande clube como o Cruzeiro para você entrar na base? Foram muitas peneiras, teve reprovação nas peneiras. Conta pra gente como que foi essa chegada do Vinícius, menino, para jogador.
Legal. Justamente porque depois eu usei isso muito, a minha experiência como coordenador da categoria de base do Atlético Paranaense, né? Montando aquele DNA aí há 20 anos atrás do Atlético Paranaense. Na verdade, eu não passei por nenhuma peneira, foi um processo natural de seleção. Nós tínhamos um time, criamos um time na rua, e que na rua tinha um campinho maior, que tinha um time de bairro, né? Em Belo Horizonte, que chamava Cachoeirinha, era o grande time do bairro, assim. Então nós entramos num torneio, nosso time da rua, e eu fui um dos destaques, o treinador desse time me chamou, ele também já era auxiliar técnico do Cruzeiro, da categoria sub-15. E nesse time do Cachoeirinha de bairro, nós fizemos um campeonato da região metropolitana de Belo Horizonte, nossa equipe ganhou invicta o campeonato. E quem entregou as faixas, né, para esse time do bairro foi o Cruzeiro. E nós ganhamos do Cruzeiro na entrega das faixas. E eles convidaram 6 atletas para ir, então, participar, né, mais atentamente dos treinamentos, e eu fiquei lá 3 anos, no final eu já estava jogando pouco, e aí a gente jogava em vários times ao mesmo tempo, eu jogava um outro time que jogou contra o América Mineiro, e aí um diretor veio e perguntou se eu já jogava em algum lugar e tudo, eu falei que estava jogando no Cruzeiro, aí eu me transferi para o América. Então eu acabei não passando por muitos processos. Automaticamente você está sendo sempre avaliado, né? E o tempo todo uma competição muito grande, uma competitividade muito grande. Eu falo que no Brasil, o jogador quando chega ao profissional é mais ou menos como chegar a um basquete norte-americano. Você tem que ter muita qualidade e muita resiliência para conseguir vencer todas essas concorrências. Professor Vinícius Eutrópio, novamente muito obrigado por atender a gente. E falando um pouco mais sobre a sua trajetória como atleta, me fala um pouco da carreira jogando no Cruzeiro, em qual ano, trazendo para o internauta Lance Voz do Esporte, e se o elenco era duro na sua posição, professor. Sim, porque muitos jogadores, a grande maioria dos jogadores no Brasil, eles permaneciam no Brasil. Sim. Então a concorrência era grande. E os jogadores ficavam ali 5, 6, 7 anos titulados da sua equipe. A gente tem vários exemplos, Zico, Toninho Cerezo, vários jogadores ficavam anos. Então a fila não andava, digamos assim. Você tinha que conquistar seu espaço a todo momento. Quando eu me profissionalizei às pressas, um jogo que precisava, no América Mineiro. Os 2 jogadores volantes da minha posição, eles acabaram indo para uma viagem num quadrangular final do Campeonato Mineiro com cartões amarelos, impressionante isso. Todos os 2 estavam com o 3º cartão amarelo. Houve um erro e eu estava treinando no Sub-20, peguei um ônibus normal de linha e fui para Juiz de Fora, tinha 20 mil pessoas. Eu joguei contra o Tupi de Juiz de Fora, fui considerado um dos melhores em campo, e é legal porque naquele time tinha o Palinha, o primeiro Palinha, tinha o Marcelo Oliveira, que era o Marcelo Pacote, que é treinador, e o treinador era o Sr. João Avelino. Como eu fui muito bem naquele jogo, no outro jogo, já era no Mineirão contra o Cruzeiro, quadrangular final também, ele já me deixou, eu já continuei jogando, e não parei mais, né? Mas era muito difícil você conquistar seu espaço. Depois passei por Criciúma, fui campeão catarinense 2 anos antes daquele time ter sido campeão da Copa do Brasil com o Felipe Scolari, o treinador era o Levi Coupe, e depois me transferi para um time muito, muito interessante, que foi da época de grandes times no interior de São Paulo, que era o União São João de Araras, onde tinha Veloso, o Henrique, né, Queixada, que jogou no Corinthians, o Roberto Carlos do Real Madrid, tinha o Éder Aleixo, tivemos também o Washington do Casal 20, Alexandre jogou no Santos, o Wagner jogou no São Paulo, no Valência, no Santos. Eram grandes times e justamente isso. Era muito difícil jogar contra os times de São Paulo, da capital principalmente, e do próprio interior, porque os jogadores não eram vendidos na época, não tinha transações. Então, eu sempre dou um exemplo dos meus jogadores assim. Hoje a gente joga em linha, né? Com as linhas postas, marcação mais por zona. E naquela época era individual. Então, eu cito para eles as pedreiras que eu pegava individualmente, né? Então, eu ia jogar contra o Corinthians, tinha o Neto. Ia jogar contra o São Paulo, tinha o Raí.
Eu ia jogar contra o Palmeiras, tinha o Edilson Capetinha. Eu ia jogar contra a Portuguesa, tinha o Denner. Aí ia jogar contra o Mojimirim, tinha Leto e Rivaldo. Ia jogar contra o Ituano, tinha o Juninho Paulista. Só para ter uma ideia, eu falei 7 jogadores que foram à seleção brasileira. Então era um verdadeiro campeonato brasileiro. Caramba, que história. E é bom destacar, né? Conforme o professor comentou agora há pouco, quando foi estrear no profissional, pegou um ônibus normal até Juiz de Fora, né, Vinícius? E hoje o atleta, para subir da base profissional, tem que ter um preparo. Olha, o atleta não está pronto. Cara, quem nasceu com o dom tem que ir para campo de jogo, como aconteceu com o Hendrick recentemente, no seu 4º ou 3º jogo no profissional do Palmeiras, fazendo 2 gols e caminhando o título do Verdão. Ou seja, quando o atleta é bom, tem que ir profissional e tem que jogar, né, professor? Existem as exceções. Eu acho que ele, Neymar e vários outros são exceções. Quando eu fui coordenador da categoria de base do Atlético, isso é um bom papo, é uma boa discussão. Eu comecei a pesquisar por que os atletas serviam às seleções brasileiras de base ou tinham destaque nos seus clubes de categoria de base. E quando chegava no profissional, muitos, né, essa é a pergunta que todos nós fazemos, né? Muitos morriam, muitos não vão para frente. Então eu fiz realmente um estudo grande e não é novidade para ninguém, mas você tem que colocar em prática que é a última transição. A última transição ela é fundamental. Existem jogadores, como você citou, são fora da média, são exceções. Eles conseguem transcender isso. Né? Com 16 anos, com 17, tem jogadores jogando. Mas se nós partimos de um princípio, né, que você tem que respeitar um pouco essa questão da idade e a maturidade de cada um, a gente perdeu muito jogador. Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Quando você tem 15 anos e sobe para o sub-17, normalmente a pessoa pensa assim, 16 anos você vai ser reserva, 17 você vai jogar. Concorda? Sim. E isso a gente está falando que os jogadores têm idades iguais, experiências iguais, forças iguais, e a gente tem 2 anos de paciência com eles. Quando sobe para um sub-20, 18 anos pode ser que você seja titular do primeiro ano, 19 já é e tal. Quando o jogador sobe para o profissional, o abismo é de 20 até 35, são 15 anos de diferença. E normalmente a gente coloca esses jogadores porque eles se destacaram na categoria de base. Só que o planejamento dos clubes, eles querem que o jogador dê o retorno em 2, 3 meses. E mudou completamente a vida deles. Ele tem acesso à parte financeira, isso disponibiliza para ele carro, abre a parte social, muda de lugar, ele sai do alojamento e vai para um apartamento, a família, normalmente ele é que mantém toda a família. Então, um erro grande, às vezes ele não está jogando, os treinadores colocam ele atrás do gol para ficar treinando a parte. Então, quando o garoto sobe, altamente treinado, competitivo, focado, com seus horários todos regulares, e vai para um profissional e abre esse mundo para ele, normalmente os clubes fazem assim, toma mundo, tá aí, meu investimento de 500, 600 mil durante 5 anos, eu coloco num apartamento e deixo assim. Então eles não têm um assistente social, eles não têm um planejamento, principalmente um planejamento técnico, para ele manter a performance e a pegada dele. E aí ele fica jogando, treinando ao lado, num campo ao lado, atrás do gol, e aí vem um presidente, vem um diretor e fala, como é que tá o César ali? César tá mascarado. Vamos emprestar ele, viu? Foi só subir ele profissional. Então falta planejamento. E por isso, a partir de 2005, 2006 no Atlético, eu comecei a montar justamente um planejamento dessa última transição, que ela pode demorar de 1 a 3 anos, né, com raras exceções, para que os jogadores não percam a competitividade e o clube não perca todo o investimento que fez durante 5, 6 anos. Ô Vinícius, em relação a esse tema, já a gente volta um pouquinho na tua carreira, mas eu acho que é pertinente. Você, com essa experiência com categoria de base, você viu mais talentos desaparecerem do futebol? Não estou falando fora de série, estou falando talentos. Aquele jogador que tem potencial para ser um talento. Mais talentos perdendo a oportunidade no profissional ou mais talentos conquistando espaço no futebol profissional, no futebol mundial?
Eu acho que a partir de um certo momento na formação, e eu sou defensor de grandes trabalhos, temos grandes profissionais na categoria de base, mas se o foco inverter um pouco. Antigamente nós tínhamos treinadores formadores. Todo mundo gostaria de descobrir um talento, né? Estimular a criatividade, a liberdade do jogador. Hoje em dia, nós temos uma geração, digamos assim, que foca muito mais na questão tática, aquela coisa que me irrita muito. Ele é bom, ele cumpre função. Cumpre função, mas para que eu preciso ensinar muito um garoto cumprir função? Por exemplo, um extremo, vai e volta, fecha a diagonal e tal. Se no profissional ele vai ter esse tempo. Agora, aprender a fazer um lançamento, tomada de decisão, isso tudo você tem que ter geralmente nos 5, 6 anos que você passa na base, no mínimo. Então eu dava muito exemplo assim no Fluminense, no Atlético Paranaense. Se o Fernandinho pegar a bola, matar a bola no peito e fizer um lançamento errado lá na Arena da Baixada, ninguém vai falar, olha, o Fernandinho foi campeão sub-14 no Atlético em 2001. Mas tem menor importância, ninguém vai lembrar. Agora, se o Fernandinho dominar a bola, colocar no e fizer aquele lançamento certeiro, todo mundo vai falar, nossa, que jogador bem formado, não é? Então a gente está priorizando outras coisas. E no Atlético, desde essa época, nós quebramos muitos paradigmas na formação, né? Nós colocamos cinema, era obrigado os meninos a assistir 4 sessões de cinema e ir em grupos de 10 atletas por mês no cinema. Eles eram obrigados a ter um grupo de teatro e fazer apresentação. Toda segunda-feira eles tinham que fazer atividades esportivas diferentes para melhorar o repertório motor. Nós tínhamos dias da posição e não dias, por exemplo, o lateral direito sub-13 trabalhava com o lateral direito sub-20. A gente criou a escola de laterais, sabe? Então, dia do goleiro, quebramos vários paradigmas na formação. Os treinadores invertiam, às vezes, as funções. Então, por isso, por muito tempo, as pessoas falavam no Atlético assim, o Atlético joga no mesmo modelo, o mesmo sistema de jogo da base. E eu sou totalmente contra isso. Eu fui coordenador e falo, não era verdade. O que o Atlético tinha era jogadores com características e os nossos conceitos de jogo parecidos, sabe? Então, o jogador tem que experimentar um 3-5-2, 4-4-2, 3-4-1, marcar pressão ou voltar. Mas como os jogadores tinham as características próximas, muita gente confundia isso com o Atlético jogando na base com o mesmo modelo de jogo. Então, deixar treinar, brincar. E já há 20 anos atrás, a gente só trabalhava com treinos integrados. A bola estava presente o tempo todo. Quando você parou de jogar, essa já foi a sua primeira atribuição na parte da base? Quando que você decidiu se tornar treinador de futebol? Tá, essa questão da aposentadoria do atleta profissional, né, ela é complicada, porque a gente não aceita de jeito nenhum. Depois eu já fiz isso com vários profissionais, né? Eu me divirto. Na verdade, eu era capitão do Náutico em 99, fizemos uma final de turno contra o Sport, Recife, perdemos, só que eu tinha contrato só até o regional. E durante a semana o diretor chegou para mim e renovou meu contrato até dezembro. Pô, fiquei feliz, ótimo e tudo. E um dia depois o treinador veio para mim, que era o Arthur Neto, falou, Vinícius, conversou com o diretor? Conversei, pô, Arthur, já renovei, tudo. Ele ficou meio olhando assim, falou, pô, acho que houve um erro de comunicação, eu preciso de você, Vinícius, eu quero você. Eu falei, não, estou aqui, professor. Ele falou assim, não, mas agora é do meu lado. Eu quero que você me ajude fora de campo. Eu ainda tinha 33 anos, estava bem. E aí eu fiquei muito nervoso, bravo. Eu falei, me dá uma semana para pensar. Falei, você quer saber? Eu já vou cortar essa transição. Porque eu vou jogar mais 1, 2 anos, depois eu vou lutar para estar como auxiliar técnico de um clube como o Náutico. Então eu já vou pegar já essa brecha, essa oportunidade. E fiquei trabalhando no Náutico durante 6, 7 meses. E aí quando o Arthur Neto foi para o Atlético Paranaense, eu fui como auxiliar. E quando ele saiu, eu fiquei em definitivo no Atlético de auxiliar, em princípio. Depois eu fui para a coordenação das categorias de base. E no Atlético você
chegou a uma decisão de Libertadores da América, né? Mas, aliás, eu acho que você passou pro título do Campeonato Brasileiro. Me fala um pouquinho como foi a trajetória do Atlético, porque muita gente hoje observa, nossa, o Furacão agora está chegando, é campeão da Copa do Brasil, é campeão da Copa Sul-Americana, pode ser campeão nesse sábado da Libertadores da América, mas é um trabalho que vem lá dos anos 2000, né? De fato, o Furacão chega firme, consegue montar um bom elenco, chega, bate na final da Libertadores contra o São Paulo, não pode jogar em casa, tem que jogar no Beira-Rio, e mesmo assim endurece no primeiro jogo, mas aí acaba perdendo no Morumbi. Me fala um pouquinho como foi essa experiência da equipe do Atlético Paranaense. Foram 6 anos, né, para mim magnífico. Eu realmente me formei ali como profissional. Também, além de aprender, eu acredito que eu passei muita coisa interessante para eles. O Atlético começou com um planejamento estratégico, com a entrada do Petralha em 94, né? Em 2004 eu tive a oportunidade, quero contar um pouco para frente sobre isso, essa oportunidade de participar da reunião de planejamento estratégico dos próximos 10 anos, que era de 2004 a 2014, né? E ali no Atlético eu fui campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro com os meninos ali, que é Fernandinho, Jadson, Dagoberto, Alan Bahia, aquela turma toda ainda com 20 anos. Fomos campeões paranaenses e chegamos a uma final inédita brasileira entre Atlético Paranaense e São Paulo, onde o Atlético tinha conseguido todas as vantagens jogando o primeiro jogo do mata-mata contra Chivas do Guadalajara, Santos, né, e chegamos à final contra o São Paulo e infelizmente por questões de lotação, capacidade do estádio, mesmo que o Atlético tenha feito uma arquibancada móvel às pressas em 2, 3 dias, a CBF ou a Conmebol não permitiu. O nosso primeiro jogo foi então no Beira-Rio e aí nós não conseguimos ter essa vantagem e perdemos o jogo de São Paulo, mas foi ali uma mensagem para o público: olha, o Atlético está chegando com força, com base e bem estruturado em todos os aspectos do futebol, não só dentro de campo, mas principalmente em planejamento. Ô Vinícius, só para entender, como que vocês souberam e como que os jogadores reagiram quando soube que não poderiam jogar? Porque houve um imbróglio, vai jogar, constrói arquibancada, não, vai para onde esse jogo? Como que chegaram ao consenso do Beira-Rio? Conta os bastidores, por favor, dessa situação do Furacão. Foi até, assim, agora, né, certo ponto, engraçado pra gente. Acho que a força do São Paulo ali de bastidores, ela pesou bastante. Para você ter uma ideia, nós ainda estávamos treinando em Curitiba, achando que o jogo teria chance de ser em Curitiba, porque o laudo do bombeiro, a perícia liberou, da polícia militar liberou, o governador apoiou, obviamente. E aí a gente está esperando, quando de repente a gente recebe a notícia que não, o jogo tem que ser transferido para Porto Alegre. E o São Paulo já estava em Porto Alegre, no hotel. Então, quer dizer, a informação estava muito privilegiada para o outro lado, né? E aí nós fomos pegos de surpresa, deu aquele banho frio, porque a força do time, realmente era um time jovem ainda, né? Tinha Fernandinho aí que está disputando de novo a final, Fernandinho tinha 20 anos, Evandro Goebel tinha 18 para 19 anos, então era um time jovem, Dagoberto e todos os outros. E aí nós fomos pegos de surpresa, realmente aquilo nos prejudicou muito e mostrou um pouco da força do São Paulo e da articulação política que eles tiveram naquela decisão. E professor, me fala um pouco mais sobre aquela campanha, principalmente naquele time que tinha o Aloysio Chulapa, como centroavante do Atlético Paranaense, o delegado Antônio Lopes. Me fala um pouco daquela história, resenha de bastidores do Atlético Paranaense, nós que estamos aí próximo de uma final de Libertadores. O time foi crescendo aos poucos, né? O time foi crescendo, foi ganhando corpo, o Chulapa chegou e foi conquistando seu espaço aos poucos. Tinha o Lima também, que estava muito bem no time, o Fabrício Canhoto também, muito bem. O time foi crescendo em conjunto, o Antônio Lopes é um cara detalhista, minucioso. Eu tive esse privilégio de ser o auxiliar direto dele. Quando ele chegou lá, ele já me conhecia, então ele não quis trazer nenhum auxiliar. E
trabalhamos muito com vídeo motivacional, com superação, porque realmente o nosso time não era um dos melhores, não era um dos favoritos para que a gente pudesse chegar à final. E, associado a isso, estou vendo aí o próprio Fortaleza, estou vendo alguns times, esse negócio de você jogar, essa situação de jogar duas competições ao mesmo tempo, sendo uma muito importante, principalmente na vida do Atlético naquele momento, era novidade, é difícil você ter o foco na outra competição. Então, por exemplo, até nós chegarmos à final da Libertadores, em 10 jogos do Campeonato Brasileiro, nós só tínhamos 3 pontos. E eu lembro que o Petralha um dia falou comigo assim, nós precisamos sair, é uma confidência aqui ótima, nós precisamos sair e ser eliminado da Libertadores, que nós vamos cair no Brasileiro. Porque o nosso objetivo é a manutenção na primeira divisão para nos dar calendário e a questão financeira. Eu brinquei com ele e falei, calma, Petralha, nós vamos chegar à final e a gente vai sair dessa situação. Foi logo um jogo que a gente tinha, eu acho que perdido para algum time, jogando com um time misto, sabe, no Brasileiro. A situação realmente ficou crítica, mas nós superamos isso. E aí eu quero até aproveitar agora e falar justamente desse planejamento estratégico, que eu não posso deixar de ressaltar a capacidade do Petralha e a organização e a visão dele. Eu e Levi Coupe, em 2004, participamos de uma reunião com o Petralha, que ele começa a pontuar tudo que foi feito até 2004 e ele começa a falar ano a ano o que o Atlético pretende fazer até 2014. A venda de jogadores, por que vai cair o número de venda de jogadores acima de tantos anos, o que a gente tem que fazer na Arena da Baixada, dividir em patrocínios, tudo isso ele foi falando. Pasme, chegou em 2014, ele falou assim, em 2014 vai haver a Copa do Mundo no Brasil e o Atlético vai ter o estádio, sede, coberto. Caramba. É brincadeira, né? É um dirigente acima da média, né, professor? E até queria que você comentasse um pouco mais em relação ao Petralha, porque é bom trazer esse lado do dirigente que defende o clube até o último. E assim, como planejar? Partiu dele sozinho ou, claro, do seu staff, esse planejamento de 10 anos? Eu acredito que de todo mundo, mas ele tem uma visão muito, muito acima dos outros. Eu tive a oportunidade de passar e conversar, né? Foram 6 anos ao lado dele. Ele delega muito. Às vezes eu ficava 3 meses sem encontrá-lo, sem conversar, mas ele sabe de tudo. E eu sempre digo, uma das coisas fundamentais que ele tem, se eu sou o melhor treinador, sei lá, do sub-20, ele passa por você no corredor, ele te chama e fica ali 1 hora, 1h30 sugando todo o seu conhecimento e ouvindo coisas interessantes. Vai para um fisiologista, que é o melhor, ele pega e suga isso, né, tudo. Então, o que ele faz? Às vezes as pessoas falam, ele tem a mão de ferro e tudo, mas primeiro ele adquire um conhecimento que poucos dirigentes têm. A grande maioria dos dirigentes, posso dizer assim, com 1, 2 anos do futebol, eles já acham que sabem tudo e passam a não ouvir ou tomar decisões precipitadas. O que o Petralha faz é absorver muito conhecimento de todo mundo, de todas as áreas, e depois ele toma suas decisões. Claro, tem momentos que a decisão é dele, às vezes você fala assim, não, está errado, mas ele toma aquela decisão. Mas isso são muito poucas vezes, pode acreditar nisso. Já o Vinícius vai contar uma resenha do Petralha pra você dar gargalhada aí. Eu acho que tem certeza, o Petralha é homem durão, mas será que não tem não? Já. Antes eu vou falar do Galera Bet, meu garoto. O oferecimento aqui da rodada sempre em nome do Galera Bet, a sua melhor aposta. Você que está chegando agora na plataforma, R$50 grátis para você começar a apostar, conhecer a plataforma. E também, claro, para você que faz o seu primeiro Pix ali, você consegue o crédito em dobro. E também você que ganha, o repasse é muito rápido, com Pix também. Tudo muito fácil no Galera Bet. Acesse galera.bet agora. Galera Bet, a sua melhor aposta. Vinícius, eu quero saber de ti, Vinícius. Conta pra nós aqui. Resenha com o homem. Resenha com o nosso glorioso Petralha. Teve ou não teve?
Algumas já aconteceram algumas. Uma muito interessante foi quando eu assumi o time interinamente no lugar do Lota Mataus, né? Estava fazendo um trabalho ótimo e teve que sair às pressas. E essa, na verdade, culminou com a minha saída, né? Depois de 6 anos. O Lota chegou para mim numa quarta-feira, me deu uma escalação do time e falou: professor Vinícius, eu vou ter que talvez viajar para a Alemanha, não sei se eu volto. E esse é o time aí do mata-mata do campeonato paranaense. Tudo bem, coloquei o time e aí perdemos o jogo com o próprio Alain Bahia perdendo um pênalti. Chegou na outra semana, a gente não sabia se o Lota voltava ou não, o Petralha falou: você vai tirar o Alain, né? Ele perdeu o pênalti por querer, né? Por isso que eu falo que tem umas coisas muito interessantes dele, assim. A que ponto ele chega a essa linha de raciocínio dele. É a parte emocional. Presidente, eu vou dar uma olhada, né? Eu não acho interessante, ele é o capitão do time. Acredito que ele não tenha feito isso por querer, né? Mas vamos ver. Como o outro time só tinha um atacante e a gente estava jogando com Lota com 3 zagueiros, eu pensei, eu tenho que tirar um zagueiro, né? Colocar mais um atacante. Vamos jogar em casa. E aí, quando eu entrei no vestiário, antes do jogo, ele estava batendo na mesa assim com os dedos e falando na minha cadeira: professor, você não tirou, né, o Alain Bahia? Resumindo, no outro dia, eu estava sem emprego. Depois de 6 anos. Ai. Mas é isso, né? Eu convivi com isso, ele dá muita liberdade, volto a dizer, dá autonomia. Muitas vezes ele falava comigo: professor, eu mandei um jogador lá e você nunca aprovou um jogador. Eu falei: Petralha, eu nunca vou aprovar um jogador porque é seu, porque o dia que aprovar um jogador só porque é seu, eu tô na rua. Eu não trabalho para você, eu trabalho para o Atlético Paranaense. Você tá certo, faça isso, continue assim. Perfeito, que resenha sensacional. Falo pra você, resenha, Vinícius, resenheiro. Depois disso, Vinícius, você sai do Atlético Paranaense e você vai jogar outra final de Libertadores com o Fluminense. Como que foi essa trajetória no Fluminense? Foi bem interessante, inclusive, a minha ida para o Fluminense, porque o Fluminense tinha 23 anos que não ganhava um título nacional. Vinha com uma patrocinadora Unimed, né, muito forte, um time realmente forte, gastando muito. E eu fui contactado por um diretor, e na verdade poucos sabem, mas eu trabalhei 3 meses off para o Fluminense. Setembro, outubro e novembro, acompanhando todos os jogos do Fluminense e do Campeonato Brasileiro. E também montamos, junto com um administrador e um fisiologista, um planejamento macro para o Fluminense. Entregamos à Unimed, que a Unimed renovou o contrato com o clube por 3 anos. Só isso já estava bom, né? Nosso trabalho já estava feito. Mas eu dei 150 nomes, sendo 75 nomes de jogadores do Brasil e 75 que estavam no exterior. E no dia 6 de dezembro, nós assumimos, né, a coordenação do Fluminense. Foi a primeira vez na história que uma coordenação reuniu todos os conselheiros no Salão Nobre e apresentou todo o planejamento de trabalho, metodologia de treino, forma de trabalhar na base, a transição, como deveria ser feita, a que eu citei anteriormente, como iam ser feitas as contratações, a parte administrativa, como ia ser feito o business, as vendas de jogadores, e culminou com a nossa campanha na Copa do Brasil. Eu acabei sendo treinador em 2 jogos da Copa do Brasil, o Renato chegou, né, e fomos campeões da Copa do Brasil, o Renato deu a sequência e chegamos a essa final da Libertadores com a LDU, também um timaço com jogos sensacionais como contra o Boca Juniors, depois contra o próprio São Paulo, que o Washington fez o gol no último minuto, né, sensacional, e chegamos àquela partida contra a LDU, que eu acredito que foi fundamental para não ganhar o título, o primeiro jogo na altitude, que nós tomamos 4 gols, e isso ficou difícil, teve um desgaste muito grande. Conseguimos recuperar no Maracanã lotado, né, uma festa da torcida do Fluminense, mas nos pênaltis nós não conseguimos ser eficientes. É uma pena, porque poderia ter premiado, coroado aí um trabalho grande. Também temos que valorizar o trabalho da LDU, que foi surpreendente.
Na vida do jogador, é claro que tem vitórias, tem derrotas, mas essa, no Maracanã, do jeito que foi, com o Thiago Neves acabando com o jogo no tempo normal e ele acabando perdendo o pênalti, depois de uma campanha contra o Boca Juniors, contra o São Paulo com o gol do Washington, tudo levava a crer que o Fluminense seria campeão naquele dia, jogando em casa, jogando no Maracanã. Foi a pior derrota da sua carreira ali, aquela mais sentida. E como que foi Thiago Neves depois daquele jogo? Que ele arrebenta no tempo normal e perde o pênalti. É difícil. Eu fiquei muito feliz com o Thiago porque foi uma indicação minha, o Thiago. Thiago, quando foi para o Fluminense, esse é outro papo de bastidor, né? Eu indiquei o Thiago, eu tenho um protocolo com as características de cada posição, e ele estava na reserva de um time do Japão. Né? E pouca gente conhecia o Thiago Neves. Eu conhecia porque desde as categorias de base do Atlético Paranaense a gente jogava contra o Paraná Clube, tínhamos tentado levar o Thiago já para o Atlético Paranaense sem sucesso. E assim que nós cravamos a ida dele, o Dr. Celso da Unimed falou assim: vamos trazer um meia agora, vamos? Se você é mesmo, vamos trazer um meia? E aí trouxemos o Carlos Alberto. Mas é engraçado, né? Porque, claro, ele não tinha todo o nome ainda. E foi difícil para o Thiago. O Thiago, ele tem muita personalidade, ele tem sangue frio. Ele em campo pode ter o número de pessoas que quiser, que ele está tranquilo. O Thiago sempre foi assim. Mas, obviamente, sente muito, porque ele merecia fazer aquele gol. Por todo o campeonato, toda a Libertadores que ele fez. Né? Infelizmente, aconteceu aquele erro ali. Podia ser a cereja do bolo ali naquele jogo e na Libertadores para ele e para nós também. Professor, Renato Portaluppi, você trabalhou com ele de perto. Ele é muito mais um gestor de ambiente ou dentro das quatro linhas é bom treinador mesmo? O treinador, ao meu ver, ele tem que ter várias características, né? Hoje em dia ele é basicamente um manager. Eu, para falar do Renato, eu posso falar bem tranquilo, porque eu não tenho um relacionamento com ele diário, de bater papo, mas eu tenho uma amizade com ele e me dei muito bem. Foram 1 ano e meio de trabalho juntos, com muito sucesso. Se fala muito que o Renato pega a chave do clube, que o Renato não delega. Eu posso dizer a minha experiência com ele. Quando ele chegou, eu já estava sendo, como disse, um coordenador técnico, trabalhando como auxiliar de campo e à tarde sendo um executivo. E tinha muitas novidades que eu trouxe do Atlético e da minha carreira. Né? E ele abraçou todas elas. Ele me dava liberdade em todos os sentidos, sabe? No dia a dia de treinamento, nas observações do adversário, nas observações do próprio Fluminense, no intervalo dos jogos, as minhas observações para ele. Então, assim, o que eu posso falar do Renato é que ele delega, ele dá liberdade e ouve muito. Né? Essa é a minha relação com o Renato. E é um cara muito do bem, simples, ele é natural, aquele jeito dele, ele tem que falar, ele fala, você pode falar com ele também, né? A gente brinca que é um personagem assim muito do bem, é um cara que ele conquistou tudo na carreira dele, como jogador, né? Então ele é um iluminado. E a gestão dele em relacionamento com os jogadores é fantástica, e com diretoria, e com tudo isso. Obviamente ele tem a base de trabalho dele, né? E ele conta como todos os treinadores, eu também faço isso, conta com uma base, com uma estrutura de auxiliares que tem que fazer também o próprio trabalho do dia a dia, marcação de linha de 4, compactação. Tudo isso, normalmente, os grandes treinadores deixam mais para os auxiliares fazerem. Eu fiz isso com o próprio Parreira, né? E ele também dá essa liberdade. Mas o ponto forte do Renato, obviamente, é a gestão, essa capacidade de entrar na cabeça do jogador para que ele possa ganhar e mais, para que ele possa desenvolver dentro do jogo um trabalho leve. Ô Vinícius, vem cá. Vem aqui, ó. Bem aqui, ó. Só nós dois, Vinícius. Se você teve resenha com o Petralha, com o Renato Gaúcho, você deve ter tido resenha pra caramba, Vinícius. Conta pra gente uma resenhinha com o Renato Gaúcho, que você participou, que você tava junto.
Porque o homem é resenheiro também, hein? Não, ele é, sem dúvida. E tinha um Branco junto como diretor, Renato e Branco, né? Nossa. Eu fui um privilegiado. Mas não, uma resenha muito boa, um caso interessante, foi até agora recentemente, depois que a gente já não trabalhava junto. Eu sou, aliás, o primeiro ex-jogador, né, instrutor do curso da CBF, desde 2011. Boa. Eu sou instrutor dos cursos da CBF, foi o primeiro ex-atleta, porque eu já tinha um pouco mais de planejamento, tinha tudo dentro da organização, tinha participado de uma Copa do Mundo, tinha vindo de 2 anos na Europa, no Estoril, no auge da periodização tática. Então eu fui convidado pela CBF, isso tudo. Mas em 2019 eu volto do Bolívar e vejo o campeonato brasileiro com muitos poucos gols no final, poucos times, poucos atacantes. E no Bolívar eu fiz um 4-2-4, quase com um 4-1-5. E eu mostrei aquilo para eles. Falei, moçada, temos que ser mais ofensivo, temos que ser mais ousado no futebol brasileiro. Olha aqui, minha equipe na Libertadores fez 30 finalizações num jogo. Mostrei para eles. E eu faço a introdução. E o Renato estava ali. E muita gente falou, olha, o Renato no outro curso falou isso, isso, isso. Então ele foi obrigado a voltar nesse curso, né? E aí eu conto uma coisa que eu uso nos meus trabalhos, que é a defesa do futebol brasileiro. Eu falo, moçada, todos os trabalhos que eu dou, pode ser 1 toque, 2 toques ou 3 toques, independente disso, todos os meus trabalhos terminam com toques livres. Porque a gente está engessando o jogador, né? Então, se eu sei, eu sou zagueiro e sei que o atacante só pode dar 2 toques, eu não vou encurtar a marcação. Porque aí eu não vou aprender a marcar o cara que gira. O atacante que também não dá, só dá 2 toques, ele não vai aprender a proteger, girar, não é? O lateral que vai marcar um extremo, sabe que o cara só dá 2 toques, ele não desenvolve a capacidade de marcação. E o extremo perde a capacidade de drible, que só fica treinamento 2 toques. Então, moçada, todo treinamento meu, eu deixo no final livre, resgatar o futebol brasileiro. Aí o Renato vai e levanta, isso foi a introdução, eram 8 horas de curso no primeiro dia de curso, já tinha tido aquela polêmica toda, ele acabou voltando. Falou, Vinícius, deixa eu te falar, caraca, eu peço os caras para ir para cima, fazer isso, e eu dou 2 toques, 3. Mas como é bom a gente participar disso, né? Olha para você ver a troca de informação, que bom. Rapaz, a gente vai aprendendo mais. Resumindo, ele ganhou o grupo todo, né, do curso no primeiro dia e deu uma lição para todo mundo. Esse é o Renato, ele é assim, ele é natural, né? O que vier à cabeça dele, ele fala. Ele poderia falar que fazia isso já. Pô, sensacional, sensacional. E professor, você comentou em relação a Carlos Alberto Parreira. Você está diante do motorista de Carlos Alberto Parreira no Rio de Janeiro, que é César Tavares, viu, Vinícius? Parreira e Jacobucci. Privilégio então, hein, César? Não, Parreira e Jacobucci, isso aí é resenha pra outra hora, viu, Vinícius? Mas Parreira e Jacobucci solto comigo no Rio de Janeiro, você dá filme, viu? Não é nem, isso vai além. Mas aproveitando o gancho, Vinícius, em relação ao Parreira, e até acompanhei no seu Instagram algumas imagens suas com o Parreira. É o teu treinador, teu espelho para a trajetória como técnico? Olha, eu tive a felicidade de trabalhar com 6 ex-campeões mundiais, seja de clubes ou seja de seleções. Foi Parreira, Lota Matthaus, Evaristo Macedo, Antônio Lopes, né, como coordenador da seleção, foram vários. Mas o Parreira realmente é aquele que faz aquele complemento todo da gestão, do conteúdo de campo. Ele é um cara interessante, às vezes eu falo isso para as pessoas, quando ele dá entrevista ele fala pausado, ele tem uma postura, é um gentleman, mas ninguém sabe, no dia a dia ele é um pilhado, ele é 220 para dar treino, para andar, tem que andar rápido atrás dele, sabe? E ele consegue fazer, articular várias coisas ao mesmo tempo, várias situações, seja na vida particular, profissional. Então ninguém sabe assim disso, né? E é mais uma coisa que eu aprendi com ele. Então eu me espelho muito no trabalho dos outros, mas o Parreira para mim é uma referência assim. E além disso, uma satisfação de
ser meu amigo. Aí, César, falando de uma resenhinha com Parreira, eu sempre conto nos meus cursos. Sentiu que eu já estou bem entrosado com vocês, né? Eu falo, principalmente nos meus cursos, quando eu saio do Atlético Paranaense, depois de 6 anos, eu tenho uma série de coisas na minha cabeça. Criei muita coisa autodidata no Atlético, metodologia e tal. E eu saio, estou em Araras, eu morava em Araras, interior de São Paulo, estou no meu escritório lá, e eu mando um e-mail para o Parreira, que era coordenador da Seleção Brasileira, em 2006. Parreira, sou Vinícius Eutrófio, eu saí do Atlético Paranaense, eu faço isso, a minha observação já é via não sei o quê, e eu queria que você conhecesse, que isso vai ser muito interessante para a Seleção Brasileira, e pum, dispara o e-mail. Isso eu contando nos cursos. E aí, qual a resposta que eu tenho do Parreira? Nada, nenhuma. Nunca recebi a resposta dele. É óbvio, imagina quantos e-mails ele ia receber, né? E aí, em 2007, eu tô lá no Fluminense, dando o treino, tranquilamente. Chega um diretor do Fluminense e fala: Vinícius, Carlos Alberto ouviu falar de você, está vendo o seu trabalho e gostaria de te conhecer. Olha! Chamou para você ir na casa dele. Aí eu fui, fiquei 4, 5 horas naquela sacadinha lá, na Barra de Tijuca, pequena, assim, de 25 metros de extensão, de frente para o mar, mostrando todo o meu trabalho. Né? Então eu conto isso no curso. E o pior, no final das 3, 4 horas, 5 horas, que eu mostro todo o planejamento, computador aqui, como se monta o elenco e tudo, eu levanto para ir embora e falo: olha, eu quero contar com você no Futecom para ser um dos organizadores, palestrantes e mais coisas. Mas assim, Vinícius, tem que te confidenciar. Nós que não jogamos futebol, como é difícil a gente superar tudo isso. Aí eu falo: e agora? Eu falo que eu fui jogador ou não? Aí eu falei: porra, professor, eu tenho que te falar um negócio. Eu joguei futebol. Ele: desculpa, porra, perdão. E eu falei: joguei inclusive contra você, tá? No Bragantino e eu no União São João de Araras. Ele falou: foi 0-0 o jogo. Ele lembrou na hora. Caramba! Mas são essas histórias que a gente conta, inclusive, para os alunos, né? Primeiro, você nunca desistir do seu sonho, né? E porque tá bem ali. E outra, quando eu vejo vários ex-atletas hoje indo à sala de aula, eu falo para eles: fico feliz, porque na minha época, com a minha organização como ex-atleta, era impensável que eu era um atleta, tinha sido atleta, entendeu? Então o Parreira simplesmente refletiu o raciocínio lógico de qualquer outra pessoa. Pô, que história, que resenha. Tempo vai passando rápido, cara, já tem 1 hora de programa. Já? Passou voando. Mas ainda tem tempo ainda pra gente resenhar um pouquinho com o Vinícius. Eu quero saber sobre a Assunção também. Esse é o próximo tema, né? Como que foi a sua chegada pro Grêmio? A princípio o Barueri, de repente foi pro Grêmio Prudente. E o Marcos Assunção, que é meu vizinho lá em Caieiras, ele chegou pra jogar no Barueri porque ficava perto de Caieiras. De repente o time muda para Prudente, aí aumenta 7 horas para ir para voltar, já não dá. Conta essa resenha pra gente, Vinícius. Eu tenho uma satisfação de dizer que eu sou amigo do Assunção, ele é meu ídolo, né, como jogador e como pessoa. Então, eu fui contactado pelo Barueri em dezembro e fiquei muito feliz. Vou morar aqui em Alphaville, o time foi 8º do Brasileiro no ano anterior, sem treinamento. E aí, numa reunião com o Rodrigo Pastana e o pai dele, o Walter, então presidente, falaram: Vinícius, só tem um detalhe. Nós tivemos uma discussão, né, desentendimento com a prefeitura de Barueri, a nossa sede já não é em Barueri e provavelmente vai ser em Prudente, das 6, 7 horas daqui. E ele falou: o que você quer fazer? Eu falei: eu vou ficar aqui, vou ficar com a roupa do corpo, vamos montar o time, vamos lá ver o que a gente tem de campo em Prudente para a gente já planejar o trabalho. Mas tinha um grupo de jogadores treinando já ali para manutenção. Um deles era o Marcos Assunção, que estava sem clube há 6 meses e estava ali. Tá ok. Chegou um dia 4, se não me engano, de janeiro, a apresentação lá em Prudente já, o diretor, o Pastana, falou: Vinícius, conversa com a Assunção, porque eu acho que a Assunção não vai ficar. Eu falei: como assim não vai ficar? Não, é muito longe, ele tem opção. Eu pensei: não vou conversar com a Assunção no primeiro dia, nem conheço ele direito, eu não quero conversar como um treinador, quero conversar como um amigo, um cara que tem um pouco mais de contato. Então, passou-se domingo, segunda, terça, quarta, na quinta eu cheguei
para ele, descendo do ônibus, depois de um treino, falei, Assunção, vamos bater um papo aqui, como é que você está se sentindo, como é que está o treino, e aí, está gostando, qual que é a sua perspectiva? Ele falou, ó, Vinícius, vou te falar, professor, vou te falar, é o seguinte, na verdade eu vim aqui me despedir de vocês, agradecer, porque eles cederam o espaço para eu treinar nesses 6 meses. Mas é muito longe e tal, e eu ia agradecer. Só que eu vi o primeiro dia de treino, como há 12 anos atrás eu já dava o trabalho integrado, que era no primeiro dia bola, bem intenso, reduzido, ia aumentando até a proporção de noções de linha de impedimento e tudo, né? Ele falou, pô, vou ver esse segundo dia, interessante primeiro. Pô, segundo dia muito bom, terceiro. Pô, quarto. Aí hoje, coincidentemente, professor, eu ligo para o meu agente, o Elizinho, o Eli Coimbra, e falo, Eli, eu vou ficar aqui, não vou sair. Porque o trabalho desse treinador vai me fazer voltar para um grande time. E professor, esse trabalho vai me fazer. Eu me sujeitei e me ofereci para todos os times. Ninguém aceitou. Eles vão atrás de mim agora. E aí eu brinquei com ele, né? Falei, você me leva junto? E foi assim. E aí, pô, o desempenho dele sensacional. O time ficou em terceiro. Só que no meio do campeonato já, todo mundo queria. E o auxiliar, que era o auxiliar do Zago, que era o Cláudio, que eu joguei com ele no União de São João de Aras, depois jogando no Palmeiras, me ligou e perguntou da Assunção. Falei, pode levar aí tudo. E eles acertaram. Eu falei, eu só quero uma coisa. Eu falei com a diretoria, eu posso dar esse recado para a Assunção? Pô, eu quero ter esse prazer. E aí foi que eu dei, né, o recado para a Assunção e ele foi pro Palmeiras. Então foi fantástico, superou. Aí, pegando esse gancho, seguindo esse gancho aí, eu tô lá em 2010. Isso foi 2010, mas em 2010 eu tô na Copa do Mundo pela seleção da África do Sul e eu vou ver um jogo do Brasil e o Filipão está também assistindo o jogo e a gente pega a mesma van. E o Filipão, esperto, falou, Vinícius, peguei 2 jogadores seus, o Assunção e o Tadeu. E o Assunção estava na reserva, vai ouvir nessa resenha. Aí eu falei, pô, o Assunção não pode ficar na reserva. Pô, ele é assim, 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 assado. Filipão, não tem jeito. Em barreira, sempre coloca 4 caras do lado da barreira, que eu fazia isso lá no Prudente, e ele vai fazer caixa, vai meter caixa, e ele tem que ser titular. Comentei com ele, e tal. Aí eu voltei pro Brasil, falei assim com ele, brincando, ô Assunção, falei com o Filipão, viu? Você vai ser titular e vai pôr 4 na barreira. Mas falei brincando. Ele voltou. Foi titular. Filipão punha 4 na barreira. O Assunção deve achar que eu escalei ele no lugar do Filipão. Foi muito interessante. Aí meu último papo, minha relação com o Assunção Assunção vai para o Santos, né, 2013, tem um problema de já no joelho, artrose, alguma coisa. Se não me engano, aquele ano todo no Santos ele fez pouquíssimos jogos, 2, sei lá. Já estava com 38. E eu tinha vindo para o Figueirense e tinha conseguido acesso à primeira divisão no Figueirense. Então, em 2014, o Figueirense ia jogar o Catarinense. Tinha 6 anos que não era campeão catarinense e ia jogar a Série A do Brasileiro. E o Assunção estava jogando muito pouco, então, com esse problema no Santos. Eu ligo para ele, fazendo caminhada. Antes do Natal, o próprio Rodrigo Pastano tinha sugerido, liga para o Assunção, liguei. Aí já chamando ele de capitão, eu preciso de você, cara. O que é? Não, eu preciso que você vá para o Figueirense, babá. Ele, tá bom, chefe, beleza. E eu não falei mais com ele. E chegou o dia da apresentação, quem estava lá? O Assunção. Eu falei, você está aqui? Ele falou, você não falou para eu vir? Eu estou aqui, chefe. Vou ficar aqui. E ele, aos 39 anos, né, com poucos jogos no Santos, ele fez todos os jogos do Catarinense. Ele já estreou fazendo gol, né, de falta. Fez todos os jogos, foi o capitão e nós somos campeões catarinenses depois de 6 anos. Então, o que eu posso falar do Assunção? Né? Para mim, ele é uma referência, para mim, como pessoa, como profissional, é um ídolo mesmo que eu ganhei, tive o prazer de trabalhar dentro do campo com ele. Pô, sensacional. Tá entrosado agora, Vinícius. Já pegou espírito aqui. Já tá tocando assim, olhar, olha de um lado, passa a bola pra cá. Tá lembrando a época de jogador, pô. Categoria do nosso... Só distribuída de primeira. Nossa categoria do nosso volante. Antes da gente ir pra odds, eu preciso fazer mais 2 perguntas pra ti. A primeira, aliás, as 2 o tema é internacional, né? Mas logo do Barueri você sai e você vai pra Portugal. Inverso o que está acontecendo hoje, né? Que os portugueses estão no Brasil. Como foi a sua chegada
lá em Portugal, você mais agregou ou conseguiu trazer conceitos novos para a tua carreira, treinando? Foi o Estoril, né? O Estoril. É. Eu digo que eu adquiri, os dois, né? É meio a meio, mas eu adquiri muito mais questões de planejamento e organização e a mentalidade do futebol europeu, né? E a metodologia nossa, ela já era uma metodologia, pelo menos da minha equipe de trabalho, era já um pouco inovadora, inclusive para Portugal. Digo isso porque eu fiquei, olha só a transição, eu fui, antes de terminar o campeonato, eu fui a Portugal, assisti 4 jogos do time, me reuni com os dirigentes, o treinador que estava lá sabia que eu ia entrar no lugar dele, e eles tiraram férias, eu fui para a Copa da África, quando eu voltei, eu chamei um capitão, o capitão do time. É muito interessante esse papo. E aí o capitão do time, ele não tinha condição, ele tinha artrose, ele era lento, já não dava mais, mas ele foi um cara que ficou lá 6 anos. E lá na Europa você tem um capitão 1, 2 ou 3, independente se ele está jogando ou não. Eu cheguei para esse capitão, no primeiro dia do treinador brasileiro, na pré-temporada, e falei para ele: fulano, depois eu vou falar o nome para vocês. Eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A boa é que eu não vou ficar no Estoril muito tempo. Eu vou ficar aqui no máximo 2 anos, eu vim pela empresa, pela Traffic, eu vou fazer a implementação, o objetivo é o acesso e tal, e quero retornar para o Brasil. O Brasil estava muito mais valorizado naquele momento. Então pense a sua cabeça como um possível treinador, você vai me substituir. Você, João Coimbra, e falei os outros capitães. Então pense a sua cabeça de balneário, né, vestiário, como um futuro treinador. Eu vou te preparar. E ele falou: mister, e a ruim? Eu falei: você não vai jogar comigo. Aí ele: pô, por quê? Eu falei: não, vou trazer um jogador. E no final desses quase 2 anos, eu saí um pouco antes, ele realmente já estava trabalhando comigo, ele me substituiu, me pagou um almoço e falou: mister, eu não sei o que eu vou dar treino, eu nem sei como. Não foi, porque a empresa começou a ter sérios problemas, demitiram 60 e poucos empregados, e eu estava ali também, e saí. E aí eu falei com ele: Marco, nós somos de gerações diferentes, países diferentes, situações diferentes. Se nesses 2 anos você aprendeu algo comigo, ótimo, pegue e absorva. Se você não quer e não compactua com isso, faça da sua cabeça. Mas o treinador, ele tem que ter convicção das suas ações, das suas ideias. E esse treinador é o Marco Silva, que está na Premier League hoje, né? Já foi cogitado pelo São Paulo, pelo Flamengo. E para minha satisfação, ele segue e ainda define muitas coisas do seu trabalho, baseado naquilo que ele fez e vivenciou comigo. Então, ali foi muito interessante, mas, por exemplo, falando assim um pouco disso, é a primeira vez na história do Estoril, às vezes do futebol português, que estava tendo um trabalho que desde o primeiro dia também era um trabalho integrado, com bola. Eu fui convidado a dar palestra na Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, onde o filho mais famoso é o Mourinho. Eu escrevi artigo para eles. Nosso time ganhou do Benfica, um amistoso do Jorge Jesus. Nosso time era um time da segunda liga. Nós ganhamos do Sporting da primeira liga, depois de 45 anos. Então, foi agregado a tudo. Eu acredito que eu levei um conceito diferente, principalmente esse conceito do brasileiro, que você tem que ganhar de todo jeito. Porque lá, um time de um menor escalão jamais vai ganhar do maior. Eles respeitam muito. E nosso time, não. Ia para cima de qualquer time, independente do poderio deles. Porque a gente trabalha assim, né, aqui no Brasil. Nós temos que ganhar. Então, acho que esse foi um dos conceitos mais fortes e o que eu pude agregar mais para o futebol português nesse sentido. E agora, só para a gente encerrar antes das odds, como que é treinar? Você foi treinador na Bolívia? Foi treinador, saiu do Brasil e vai treinar o Bolívia. Tinha altitude também ou não, Vinícius? Você tinha esse jogador que às vezes desequilibra, estava no seu time lá? E como que foi essa experiência no futebol boliviano? Foi muito interessante, principalmente partindo da contratação.
O Bolívar é de um milionário, né, boliviano que mora em Miami, que tem agora o dono do Miami, junto com o Beckham e com um banqueiro japonês. Eles são donos, mas é um cara arrojado, se não me engano, a quinta maior rede de telefonia, alguma coisa relacionada a telefone assim nos Estados Unidos. E eu recebo um telefonema dele no Brasil, de um ex-auxiliar meu, que já jogou no Bolívar, me indicando, eu quero trabalhar como treinador, quero um treinador brasileiro. E ele pergunta, você tem interesse? Contou toda a história do Bolívar. Eu falei, tenho. Ele falou, mas você tem interesse de vir participar de uma entrevista aqui em Miami? Eu falei, tem. E em 2, 3 dias ele me mandou a passagem. E eu fui para Miami. E lá, na entrevista, eu fiquei 3 horas mostrando tudo. Como eu organizo meu time no treino, como eu organizo minha linha de 4, como reportar isso para o jogo, né? Eu executo isso no jogo, como eu comando uma equipe técnica, como eu monto um elenco, tudo isso. Eu tive que fazer tudo isso. E no final da história, foi interessante, porque eu saindo da sala, ele fala assim, Vinícius, me dá 4, 5 nomes de pessoas como referência sua no Brasil. E eu naturalmente falei assim, não vou dar. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, eu vou dar alguma referência minha, se a gente está estabelecendo um processo agora de sinceridade, você vai ligar para pessoas que são minhas amigas, eles não vão falar mal. Entra no Google e liga para quem trabalhou comigo. E virei as costas. E fui embora. Aí 4 da manhã, isso era 3 da tarde. 4 da manhã eu ia embora no dia, toca de novo o telefone e fala, eu preciso de nomes, me dê 20 nomes. E eu dei 20 nomes para eles. E eles ligaram para 25 nomes, todos os meus ex-capitães, todos os meus ex-presidentes, e terminou com o Fábio Macegerian, da Seleção Brasileira, e com o Parreira. Só aí, depois de todo esse processo, ele me contratou. Mas mais curioso ainda, que eu fiquei sabendo esse ano, que além de mim, tinha concorrência de 65 treinadores. Um é o do Fortaleza, o outro foi do Curitiba. Então, tinha gente do mundo todo. E por isso eu digo, nós temos qualidade, não estou falando eu, Vinícius, mas nós temos qualidade de trabalho e organização no Brasil também. Então eu ganhei essa concorrência contra treinadores de altíssimo sucesso e muita capacidade. E aí fui para o Bolívar. São 4.000 metros quadrados, 4.000 metros de altitude, né? Você chega em La Paz, você desce mais 400 metros, 3.600, que é o estádio, e mais 400, 3.200, que era onde eu morava. Difícil, muito difícil, falta de ar, e eles falam uma coisa que se torna uma piada, né? Logo que você chega, você fala que 3 coisas você não pode fazer nos primeiros dias. Você tem que fazer, aliás, andar despacito, andar devagar, né? Comer pouquito, não comer carne nem nada, por causa do organismo para absorver. E o terceiro, mais importante, dormir solito. Não vai tentar fazer nada com 2 na cama, você vai morrer. Né? Respeite essa regra. E ali foi fantástico. Uma Libertadores, Bolívar tem 12 milhões de habitantes, Bolívia, né? O Bolívar tem 7 milhões de torcedores, é o Flamengo deles, campo com 70, 80, 90 mil pessoas, as torcidas se misturam, no clássico Bolívar e The Strongest, se misturam, não tem briga, é uma coisa impressionante, né? E muito interessante o futebol que está crescendo, principalmente na sua organização, mas para mim, culturalmente também foi um belo desafio. Pô, sensacional, Vinícius é o próprio treinador, jogador, resenheiro, professor, sensacional. Já a gente vai para a parte final, um bate-bola, jogo rápido, como diria o Xará, que hoje está de folga. Mas antes vamos para as odds, né, de mais uma rodada, da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, em nome do Galera Bet. Na tela para você as odds. Já tem jogo sábado, viu? Amanhã tem um jogo adiado, né, o Goiás jogando contra a equipe do Corinthians. Jogo bem equilibrado, mas o Goiás, a cada R$1 investido, tá pagando 3,41. Então, você que gosta de tentar aí alguma coisinha, é interessante. Aí na segunda-feira tem Ceará e Fluminense, né? 2,37
Para o Fluminense, né, 2,37, R$ 2 apostado, aliás, a cada real apostado você recebe 2,37 para o Fluminense, é uma boa odd. Ceará também pagando bem, 3,16. Na terça-feira tem o Botafogo diante da equipe do Cuiabá. Cuiabá muito azarão nessa, pagando 4,50 para cada real apostado. E no Morumbi, um jogo briga por Libertadores da América, Atlético Mineiro e São Paulo, jogo do Morumbi, também bem equilibrado nesse momento. Lembrando que essas odds, elas são dinâmicas, elas vão atualizando a cada minuto. Então, para você ter ela real, acesse o galera.bet, tá? São Paulo pagando 2,57, o Galo 2,56. O empate está pagando mais, que é 3,45. Na quarta-feira, Internacional e América Mineiro. América Mineiro pagando 2,68, isso, 2,68, isso mesmo. Tem Atlético Paranaense e Goiás, né? O Furacão muito favorito, pagando 1,56. Goiás pagando 6,20. Então, você vai apostar seus cinquentinha ali, ó, R$ 50 no Goiás. Se der certo, se der Goiás, você vai receber R$ 300 ali no Galera Bet. E aí o jogo do título, o Palmeiras muito, mas muito favorito diante do Fortaleza. Se o Palmeiras vencer, será campeão brasileiro, pagando 1,39, é R$1,39. Aí tem Avaí, Bragantino, Atlético Goianiense, Santos, Juventude de Curitiba. Você pode navegar, tá na tela para você. Tem também questão de escanteio, cartões amarelos, falta, tem muita coisa. Conheça o galera.bet. Lembrando que você que está chegando agora no Galera Bet, faz o seu cadastro e tem R$50 grátis para você começar a apostar, tá bom? E no seu primeiro aporte, você ganha crédito em dobro. Rafael Jacobucci, sua última pergunta para do Vinícius. Professor, seguinte, em relação aos treinadores estrangeiros, né, que virou um modismo aqui no futebol brasileiro, principalmente nesses últimos 2 anos, eles estão à frente em relação à condução de carreira. O que falta hoje para o treinador brasileiro não é nem questão tática, questão de planejamento, mas sim de condução de carreira, professor? Eu acredito que é o que você falou. Por exemplo, Carille foi campeão quando termina o ano. Quem é campeão? Então vamos escolher só os auxiliares da casa. Veio a onda. Aí o Filipão é campeão com quase 70 anos. A experiência que vale, vamos lá. O Jorge Jesus fez um belo trabalho, foi campeão. Agora vamos de treinadores estrangeiros. Tem bons treinadores e maus treinadores. Tem treinadores que vão se adaptar ou não vão se adaptar. Eles têm um processo, é natural, a ideologia, a cultura deles de trabalho. Eles são mais pragmáticos, eles são organizados em coisas que o brasileiro resolve às vezes mais rápido, mas eles gostam de pôr no papel. Os clubes estão carentes disso, porque os nossos clubes eles não têm esse processo. Agora estão tendo com um diretor executivo mais especializado, com um centro de inteligência, de análise, desempenho dos jogadores, uma área de fisiologia, laboratório de fisiologia, isso principalmente nos grandes clubes, né? Para que o treinador possa usar tudo isso. Então, a gente vai chegando nesse meio termo. Eles trouxeram alguma coisa assim, para mim não era novidade, né? Porque eu também trabalho dessa forma. Por exemplo, eu vou trabalhar, eu recebo um convite de um clube, ou abordagem de um clube, eu monto um planejamento a curto, médio e longo prazo, com todas as minhas características de trabalho e o que eu posso oferecer. Dificilmente alguém faz isso no Brasil, até porque não dá nem tempo, eles já pegam, já contratam um, né? Não tem um processo no Brasil. Mas eu acredito que eles venham e tenham tido esse acréscimo para a gente, sim, em termos principalmente desse pragmatismo mais de planejamento, de seguir as linhas. Até porque, rapidamente, o treinador lá, e isso é bom que você saiba, eu posso falar rapidamente, eu sei que está terminando, mas uma experiência minha em Portugal, que demonstra muito como o treinador, principalmente português, quando perde o jogo aqui, dá uma entrevista, e às vezes a gente acha isso absurdo. Por exemplo, eu tinha 10 jogos que eu não perdi, que eu não ganhava. Quando eles me fizeram uma reunião, eu pensei, vou ser metralhado. E eu cheguei lá, todo mundo falou mal do time, dos jogadores, da estrutura, pediu desculpa para mim, e eu saí fortalecido. E nós mandamos 2 jogadores embora. Porque lá, depois eu entendi no processo, que você é o professor.
Você é o mister. Então, se o seu filho vai mal na aula de matemática, você não questiona o professor, você questiona o seu filho, dá aula de reforço, cobra dele, atenção e tudo. Então, muitas vezes, os treinadores podem ver o português quando perde um jogo, Luiz Cássio fez isso e tudo, eles vão e escaram as deficiências do clube, porque eles não estão acostumados a ser questionados lá. Porque o treinador, a partir do momento que ele é contratado, subentende-se que ele é unanimidade e que eles confiam no trabalho e vai até o final. Entende? Então, muitas vezes, às vezes, as pessoas aqui ainda confundem a entrevista deles, eu não estou defendendo, mas é porque eu sei exatamente como é, e que é correto essa linha de raciocínio. Pô, legal, legal. Professor, vamos fazer assim, aquele jogo rápido, igual você jogava como volante, tudo de primeira? Eu jogo, você responde o que vier na cabeça, a lá Rafael Esgriles, tá? Primeiro momento, professor, para você, qual foi o jogo da tua vida? O acesso do Figueirense à Série A contra o Bragantino em 2013. Qual o gol mais bonito que você fez na tua carreira? Foram poucos, né? Um contra o Novo Horizontino de fora da área. Qual o jogador mais difícil que você jogou contra? Qual foi o melhor jogador que você atuou contra? Denner, da Portuguesa Santista. Grande. Qual foi o melhor jogador que você jogou junto? Foram vários. Mas Éder Aleixo. Seleção brasileira de 82. Qual o melhor grupo de resenha que você teve comandando? Comandando. Figueirense também. Chapecoense de 2015. Chapecoense 2015. Qual o jogador mais resenha que te tirava, você não conseguia ficar sério perto dele, como você comandava? Até que não era muito sério, mas muita resenha. William Barbio. William Barbio. E Que resenha. qual foi a derrota mais dolorida? Derrota mais dolorida? Sem dúvida foi a perda do título no Maracanã nos pênaltis para a LDU. Que família representa para você? Tudo, a vida, minhas filhas, minha mãe ainda é viva, meus irmãos. Representa o espelho mesmo de tudo que a gente construiu, que eu construí e aprendi como caráter, como respeito às pessoas. E o que o futebol representa para você? Tudo. Respiro futebol 24 horas, ele me deu financeiramente, ele me deu moralmente, ele me deu competitividade, ele me deu respeito, aprender a respeitar as pessoas, aprender a respeitar as derrotas, ser resiliente e eu sou uma pessoa mais feliz do mundo porque eu sempre trabalhei com aquilo que eu queria e que eu amava, que é o futebol, e que eu amo, que é o futebol. Quem vence a final da Libertadores, Flamengo ou Atlético Paranaense? Dificílima essa pergunta, porque é uma decisão de um jogo. Por mais que eu torça muito pro Atlético, por toda a minha história, eu acredito que vai dar Flamengo. E quem é Vinícius Eutrópio? Uma pessoa muito alegre, vejo pontos fortes e coisas boas nas mais adversas situações. Procuro passar muita energia positiva para quem está ao meu lado. Procuro levar a vida com leveza e deixar um legado, principalmente para todos que estão próximos a mim, ou que eu possa tentar chegar e atingir de coisas boas. Vinícius, em nome do Lance, da Voz do Esporte, quero te agradecer demais pela tua participação. Você, os caras sensacionais que eu tive o privilégio de entrevistar, de conhecer, de absorver muito conteúdo hoje, né? A gente que vive futebol, que gosta de futebol, e você como mister, né? Como um professor, né? Não só
para os jogadores, mas também como treinador, para os treinadores, né? Então, quero deixar um abraço, a minha satisfação, me senti um privilegiado hoje de poder conduzir essa nossa conversa, viu? Eu agradeço o convite, Jacobucci, César, parabéns pelo programa, é muito bom participar de programas nessa forma, nesse formato, e com vocês, né, que conduzem de uma forma bem leve, que a gente possa levar conhecimento e entretenimento de formas diferentes. A todos os ouvintes, espero também que tenha sido agradável, que possa acrescentar de alguma forma na vida deles. Só agradeço mesmo, e todos nós, né, César, somos muito felizes porque estamos numa coisa maravilhosa que é o chamado futebol. Obrigado mesmo pelo convite, obrigado pela resenha. E professor, deixa eu fechar a última do bate-bola, por favor. César Tavares ou Rafael Jacobucci? Ih, rapaz, tem empate? Vou jogar na retranca. Ele é muito resenha, Vinícius. É Espetacular. Jacobucci, obrigado de novo, irmão. Eu que agradeço, irmão. Vamos Tamo junto. aqui. Encerramos mais uma rodada. Depois da próxima rodada, a 35ª rodada, tem mais um podcast pra você aqui no Futebol Lance Voz do Esporte. Valeu, Vinícius. Viva Valeu, futebol. Jacobucci. Valeu, gente. Tchau, Valeu, tchau. professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Marcelo. Um abraço.